E a informação é a seguinte: um bilionário acenou com disposição para pagar 3 bilhões de reais por parte do futebol do Flamengo. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desta quinta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, é de graça, você não paga nada e ajuda muito a gente. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Como eu disse, vai ajudar bastante no nosso trabalho, vai ajudar bastante também em nosso crescimento. Bom, começar o vídeo aqui já com uma triste notícia falando sobre Georgian de Arrascaeta, que deve desfalcar o Flamengo no jogo de sábado agora, no jogo da próxima quarta, quando o Flamengo estreia na Libertadores da América, e no jogo do próximo sábado, no dia 9, quando o Flamengo joga a segunda partida da final do Campeonato Carioca. E desde que o Arrascaeta chegou no Flamengo, ele já teve um total de 11 lesões. Isso mesmo, essa é a 11ª lesão do Arrascaeta desde que chegou. Ele teve em julho de 2019 uma lesão na coxa, em outubro de 2019 uma lesão no joelho, em novembro de 2019 ele teve uma nova lesão no joelho, em outubro de 2020 ele teve uma lesão na coxa, em abril de 2021 uma lesão no tornozelo, em setembro de 21 uma lesão na coxa, em outubro de 21 uma nova lesão na coxa, em abril de 2022 dores no tornozelo, em julho de 2022 lombalgia, em setembro, dores no pé, e a partir de setembro do ano passado também, ele começou a sofrer com uma pubalgia. Desde que chegou no Flamengo, o Arrascaeta já desfalcou o Flamengo em 65 jogos, totalizando aí convocações e totalizando também lesão. Ele disputou 105 partidas com a camisa do Flamengo e desfalcou o Flamengo em 65 jogos. Teve aí 70 vitórias, com o Arrascaeta. O Flamengo teve 70 vitórias, sem o Arrascaeta o Flamengo teve 33 vitórias. Com o Arrascaeta, o Flamengo teve 15 derrotas, sem o Arrascaeta, o Flamengo teve 18 derrotas. Com o Arrascaeta, o Flamengo faz uma média de 2,21 gols por jogo, sem o Arrascaeta, 1,49. Com o Arrascaeta, o Flamengo sofre uma base aí de 0,88 gols por jogo, sem o Arrascaeta, 0,95. Isso prova, os números provam que sem o Arrascaeta é muito mais difícil, que sem o Arrascaeta é muito pior. E daí eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, que assiste o nosso canal, quem você colocaria para substituir o Arrascaeta nesse jogo da final, nesse primeiro jogo da final, na estreia do Flamengo na Libertadores e também no jogo, no segundo jogo da final do Campeonato Carioca. Como você substituiria o Georgian de Arrascaeta? Coloca, por favor, nos comentários, lembrando sempre que o seu comentário, ele é muito importante para nós. Coloca nos comentários aqui, tem o Gerson, tem o Matheus França, tem o Everton Ribeiro, tem o Matheus Gonçalves, tem o Cebolinha, tem o Marinho, tem muitas opções. Como é que você substituiria o Arrascaeta? Comente e comente bastante, por favor. Bom, vamos mudar de assunto porque a base do Flamengo está estreando, né, hoje no Sul-Americano Sub-17. Lohan, que joga com a camisa 11 da seleção brasileira, e o goleiro Caio Baroni, que joga com a camisa 22, vão fazer a sua estreia hoje no no Sul-Americano Sub-17. Mudar de assunto aqui agora, Marinho e também o Matheus Gonçalves serão julgados pelo Tribunal de Justiça Deportiva do Rio de Janeiro e podem desfalcar o Flamengo no segundo jogo da final. Eles serão julgados na semana que vem por conta daquela expulsão no jogo contra o Vasco na semana passada. E caso sejam punidos, vão ter que cumprir durante o Campeonato Carioca. Nesse caso, cumpriria aí nessa segunda partida, a partida da semana que vem. Falar de martelo batido porque um dirigente do Maringá hoje deu uma entrevista à imprensa e disse que não vai vender o mando de campo, que o Flamengo vai ter que ir até Maringá para poder jogar contra o Maringá na Copa do Brasil. Clério Júnior, ele colocou assim: é importante deixar bem claro para o torcedor do Flamengo, que vai ter a oportunidade de estar no estádio, mas no setor visitante. Isso é uma coisa que nós vamos bater em cima
colocar como determinação. Vai ser uma festa muito linda do torcedor maringaense e do Maringá. E do futebol, e do Maringá Futebol Clube. Ele falou sobre isso, depois ele falou, não vai ter venda de mando de campo para outra cidade. É o momento que esperávamos ter esse jogo em Maringá, trazer um gigante do futebol mundial para Maringá. A gente jamais faria isso, levando o jogo para outra cidade. O mando vai ser em Maringá, a torcida do Maringá e torcida visitante do Flamengo, disse aí o CEO do Maringá em entrevista. Ou seja, se a galera estava esperando que o Flamengo fosse, que alguém fosse tentar aí comprar esse mando de campo, levar esse jogo para Brasília ou levar esse jogo para qualquer outro lugar, não vai conseguir. Segundo aí a diretoria do Maringá, o jogo vai ser lá mesmo na cidade. Bom, falar aqui de um sonho distante do Flamengo, porque tá ficando complicada essa situação do Matheus Uribe, jogador do Porto. O jogador vai conversar com o Porto e assim, o Flamengo começa a se ver meio que de lado nessa negociação. O jogador já teria dado a palavra para o Flamengo, aquilo tudo, mas gente, é o que eu costumo dizer sempre. Palavras são palavras e o tempo leva. É aquilo, não adianta. Enquanto não assinar o papel, a gente não pode vir aqui e cravar que o jogador vai ser jogador do Flamengo ou que não vai ser jogador do Flamengo. Ele tem uma reunião com o Porto marcada essa semana para definir o seu futuro, mas o Flamengo está vendo aí cada vez mais esse sonho mais distante, cada vez mais difícil trazer esse jogador, muito por conta da questão familiar. A família do jogador está tendo que ser convencida a vir para o Brasil. E daí, às vezes, é melhor o cara ganhar um pouco menos lá, é melhor o cara ter um contrato menor lá, mas agradar a família, mas ter a sua família ali, paz na sua casa, ter tranquilidade na sua casa, do que ele vir para o Flamengo, ter um salário melhor, ter até um contrato melhor, mas não ter assim esse sossego todo dentro da sua própria casa. E isso aí tem preocupado os dirigentes rubro-negros, que veem como cada vez mais difícil essa negociação se concretizar. Como o próprio Marcos Braz disse, o jogador não chegaria nessa janela, chegaria só na próxima janela, quando termina o contrato dele com o Porto. Bom, vamos mudar de assunto. Flazoeiro, que história é essa aí de um cara querendo aplicar um dinheiro e o Flamengo virar SAF? Vou explicar para vocês. Um bilionário, essa informação saiu no Coluna do Fla, que um bilionário investidor acenou com o desejo de pagar 3 bilhões de reais por uma parte do Flamengo. Como assim, Flazoeiro? Vou explicar. Tem as SAFs aqui distribuídas no Brasil todo. Eu acho que o Vasco é a SAF que 70% é da SAF e 30% ainda é do clube. O Botafogo eu não sei como é que é a divisão, nem o Cruzeiro. Mas assim, na maioria dos clubes que estão sendo vendidos no Brasil, a maior parte do futebol é da SAF e a menor parte fica para o clube. No caso do Flamengo, caso isso acontecesse, seria diferente. O Flamengo iria colocar 10 ou 20% só do futebol para ser uma SAF, para ser uma empresa administrando, e o restante ficaria todo com o clube. Muitos torcedores são contra o Flamengo virar SAF, a começar por esse torcedor aqui, o Flazoeiro. Eu sou contra o Flamengo virar SAF. Eu acho que a gente não precisa ter um dono, eu acho que o Flamengo está economicamente sustentado, eu acho que o Flamengo não precisa ter um dono ou ter alguém para chamar o Flamengo de seu, porque o Flamengo não é seu, o Flamengo não é meu, o Flamengo é nosso, o Flamengo é de todo mundo. Então assim, o Landim, ele já vem falando um pouco disso, a diretoria do Flamengo já vem soltando essa questão de SAF, eu acho que pavimentando um caminho aí para que no futuro algum investidor chegue e compre uma parte do Flamengo. Segundo o Coluna do Fla, já acenou com a possibilidade aí de 3 bilhões de reais para comprar um pedaço. Como eu disse, o Flamengo vai vender o menor pedaço, um pedaço do futebol do Flamengo. Eu sou totalmente contra, já vou deixar aqui a minha rejeição, mas eu tenho que vir aqui trazer as informações para vocês, e como a minha função é trazer informação, eu estou informando para vocês o que saiu ainda agora no Coluna do Fla. Bom, Flamengo treinou hoje, visando o jogo de sábado, treina amanhã novamente de manhã. O Everton Ribeiro falou no treino de hoje, eu fiz questão de perguntar ao Everton Ribeiro sobre a questão do X9, se incomodava, se atrapalhava. Ele confirmou que incomoda, que atrapalha, mas que não é decisivo na questão do jogo. Falou também sobre estar jogando, sendo reserva tal de alguns jogos, e falou sobre o trabalho do técnico Vitor Pereira. Toda essa entrevista você acompanha lá no nosso canal secundário, Redação Ninho, tá lá.
é só você ir lá e assistir. A gente vai deixar o link aqui no comentário fixado e também na tela final desse vídeo, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto. E é nóis. Valeu, galera, tamo junto.